Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira para trazer para você um relato que está lá no livro de Lucas 22, 39 ao 53. Mas antes de mais nada, nós queremos ler uma passagem que vai falar dessa introdução que nós queremos abordar nesta manhã, né? O Getsemane, um bosque ou jardim de oliveiras, que diz assim, João 18:1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aleluia! Então, essa passagem é uma passagem introdutória, para falar justamente de Lucas capítulo 22, né? Então nós queremos abrir lá em Lucas capítulo 22, que vai falar o seguinte, 22 de 39, né, aos 53, onde ele diz, Jesus no Getsemane. Então, e saindo, pois, foi ter de costume como era de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aleluia! Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aleluia! E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia! Então, amados, essa é a palavra, que nós temos para essa manhã. O Getsemane, um bosque ou um jardim, de oliveiras. E Lucas registrou terrível sofrimento que Jesus suportou ao pressentir a sua morte, bem como a fraqueza dos seus discípulos, é o que está registrado lá no versículo 39 ao 53, que foi o que eu li. Aleluia! Então, no nosso primeiro tópico, eu quero falar sobre a oração de Jesus, era a ênfase de Lucas, e não a fraqueza dos discípulos. Então, era a oração. Então, sua oração, como diz lá no versículo 41, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então, a sua oração, ou das pessoas, geralmente eram em pé. Lucas 18, 11
a 13 vai dizer isso. Mas Jesus se ajoelhou neste momento, né? Então ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Então, Jesus tinha esse costume, né? De orar, de realizar a sua oração. Então, a oração de Jesus, então, era de joelhos. Então, ele orou de joelhos. Então, a palavra de Deus também lá no 42 vai dizer, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Este cálice, né? Então Jesus estava se referindo ao cálice como um símbolo de sofrimento, né? Do qual ele iria passar, então, da ira divina. Então, Deus sabe disso. Então, nós podemos ver aqui que ele diz, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, Jesus sabia que não era a vontade dele que tinha que ser realizada, mas sim a vontade de Deus, né? No versículo 42. No versículo 44, ele diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como em gotas de sangue caindo sobre a terra. Aleluia! Então, neste versículo 44, nós vamos ver o seguinte, que um anjo que veio confortar Jesus, e as gotas de sangue do suor de Jesus, né? Então, um anjo que veio confortar Jesus, e as gotas de suor, que eram gotas de sangue que caía de Jesus. É isso que o versículo 44 nos afirma, né? E estando em agonia, quem que estava em agonia? Jesus orava, ele orava mais intensamente, né? Então, a agonia dele fazia com que ele pudesse orar, clamar mais, né? Intensamente a Deus. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas, né, de sangue caindo sobre a terra. Aleluia! Então essa é uma realidade que aconteceu, né, com Jesus. O versículo 47, ele vai dizer uma outra coisa, né? Vai falar dizer que Jesus foi preso. Então ele diz, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aleluia, aproximou-se de Jesus para o beijar. Então, beijar era uma forma comum, né, da saudação, aleluia, mas também indicava amizade. E nesse caso, um modo terrível de traição. Então, um modo terrível de traição. Então, Judas traiu a Jesus com um beijo, né? O versículo 53, ele também vai afirmar algo. Ele vai dizer, diariamente, aleluia, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos em mim, mas está, porém, a vossa hora, e o poder das
trevas, uma prisão às escondidas e à noite, aleluia, representava atividades espirituais das trevas. Então, diariamente, ele diz lá, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, e o poder das trevas chegou, né? Então, a prisão de Jesus à noite, uma prisão às escondidas, que aconteceu à noite, né? Representava atividades das trevas. Então, tudo estava se formando desta forma, né? Então, Efésios 6:12 vai dizer assim, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, aleluia, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, essa era a luta, né? Efésios fala, né, que nós temos uma luta, né, contra o sangue e a carne, né, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Essa é a luta que nós temos, é a luta que nós enfrentamos todos os dias. Eu e você estamos mergulhados nesta luta, né? Eu que sou crente, você que é crente, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor estão mergulhados nessa luta. Essas forças, ou vários níveis de forças que compõem a potestade do ar que o diabo governa. Aleluia. Então são essas forças, né? Ou são os vários níveis de forças que compõem a potestade do ar. Aleluia. Que é governado pelo diabo. Aleluia. Então, para nós concluirmos o nosso estudo e a palavra de hoje, nós queremos dizer, lá em Efésios, se não me falha a memória, deixa eu tentar abrir aqui para os irmãos, que a gente lendo é melhor, né? Efésios 2:2, ele vai dizer assim, Efésios 2:2 e 2:4, para finalizar essa palavra, ele diz, Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aleluia. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, mas o quarto ele vai dizer, Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Então essa é a história da palavra do Senhor, né? Para que a gente possa entender que Jesus nos livrou do pecado para a salvação pela sua graça. Então é por isso que ele diz lá no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E o 5 ele diz: e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele finaliza dizendo, para mim e para você, que me ouve nesta manhã, que pela graça nós somos salvos. Aleluia! E é isso aqui, Efésios 2:8 diz, para mim e para você, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Não de obras, o versículo 9, para que ninguém se glorie. E o versículo 10, finalizando agora, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Então isso tudo se cumpre na vida daquele que ama a Deus. Isso tudo se cumpre na vida daquele que é um servo do Senhor e que obedece a sua palavra. Então, versículo 8 de Efésios 2 diz: porque pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta é a palavra para mim, para você que me ouve nesta manhã. Amém? E nós encerramos aqui. Aleluia.